Assista agora mais uma videoaula do Pensar e Refletir com o pastor Luciano Batista. Olá, amigos internautas que acompanham o nosso trabalho aí no Pensar e Refletir. Deus abençoe, a paz do Senhor seja com todos. Você ouviu aí a nossa nova vinheta de abertura da nossa programação e eu quero aproveitar esse espaço aqui para agradecer o pastor Tony de Souza. Foi ele que fez esse trabalho. Enquanto eu estou falando aqui, você está vendo na sua telinha os contatos, caso você queira entrar em contato com o pastor Tony de Souza. Ele faz um trabalho com muito carinho e os melhores preços, eu garanto. Amém? Então, o nosso assunto hoje no Pensar e Refletir se trata do segundo casamento. Segundo casamento é o nosso assunto no Pensar e Refletir. Esse assunto é muito extenso, mas eu vou tentar resumir da melhor forma possível, mas estou aí totalmente à disposição dos irmãos para mandar a sua pergunta. Livro de 1 aos Coríntios, carta a 1 aos Coríntios, capítulo 7, versículo 39, diz assim: a mulher casada está ligada pela lei todo o tempo que vive o marido, mas se falecer o marido, fica livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Então, a condição para segundo casamento só existe uma aos olhos da palavra de Deus, quando a pessoa é viúvo. Então, casamento para Deus, ele é, aí nós vamos explicar isso rapidamente, mas casamento para Deus, ele é uma união de duas pessoas, como a união de um só corpo. Dado-se pela palavra de Deus, os dois corpos se tornam uma só carne. Então, divórcio para Deus é mutilação. Você está sendo mutilado quando você está divorciando. E quando você casa com uma outra pessoa, tendo o seu marido vivo, seria como tirar um braço vivo do seu corpo, um braço que está vivo, apenas com algum defeito, mas está vivo. Você está tirando ele para colocar uma platina, um ferro, alguma coisa do tipo, ou seja, um braço de proveta, como alguns dizem. Então, o segundo casamento é uma distorção ao padrão que Deus estabeleceu. Mas algumas pessoas costumam usar o Evangelho de Mateus capítulo 9 para tentar achar uma desculpa para o segundo casamento. Então, rapidamente, vamos fazer uma leitura, só que eu não vou ler seguido. Eu vou ler, parar e pensar com você, para que você entenda o que está acontecendo nessa discussão que Jesus teve com os fariseus. Capítulo 19 de Mateus, versículo 3. Se você pode começar lendo o versículo 1. Aliás, você pode ler o livro inteiro de Mateus, fica melhor a sua interpretação, mas o assunto gira em torno a partir do versículo 3, onde os fariseus começam a testar Jesus, a ver o seu conhecimento. Então, eu vou chamar o versículo 3 de primeira pergunta dos fariseus. Nota que eu vou chamar o versículo 3 de primeira pergunta dos fariseus. Então, a primeira pergunta foi, versículo 3, então chegaram ao pé dele os fariseus e tentando, dizendo-lhe, é lícito o homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Então essa é a pergunta. É lícito, ou seja, é correto, convém o homem se divorciar por qualquer motivo? Essa é a pergunta. Resposta à primeira pergunta. Ele respondendo lhe disse, versículo 4, não tendes lido aquele que o fez no princípio macho e fêmea? Portanto, deixará pai e mãe e serão uma só carne. Ou seja, portanto, deixará o homem, pai e mãe, e unir-se-á a sua mulher e serão uma só carne. Versículo 6. Assim não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou não separa o homem. Então, é lícito? A pergunta é correto, convém divorciar por qualquer motivo? A resposta é
O que Deus ajuntou, o homem não separa. Deus fez no princípio macho e fêmea para os dois largar, assim falando, sair da sua casa familiar, dos seios dos seus pais e se tornar uma só carne com a sua esposa. E uma vez unido por Deus, o homem não separa, ou seja, ninguém pode separar, a não ser aquele que uniu. Ou seja, quem nos deu a vida, ele pode nos separar apenas pela morte, até que a morte o separe. Então só Deus pode separar, né? Aí vem a segunda pergunta no versículo 7. A segunda pergunta no versículo 7 diz: então por que Moisés deu carta de divórcio, né, e repudiou, ou seja, e autorizou o repúdio? Por que Moisés fez isso? É a segunda pergunta no versículo 7. É uma outra pergunta. Eles querem saber por que Moisés autorizou o divórcio. Já que Moisés sabia que o princípio de Deus era esse, já que ninguém pode separar o que Deus uniu, por que Moisés deu a carta de divórcio? A resposta é, versículo 8. E disse-lhe: Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar as vossas mulheres. Mas, no princípio não foi assim. Eu vos digo, porém, qualquer que repudiar a sua mulher, não sendo por causa de fornicação, e se casar com outra, comete adultério. E o que casar com outra repudiada, também comete adultério. Então, entenda a pergunta. A pergunta não é, eu posso casar de novo? A pergunta não é essa. A pergunta é, por que Moisés autorizou a carta de divórcio? A resposta é clara. Moisés autorizou porque vocês têm um coração duro. Vocês não sabem o que é casamento. Vocês não sabem o que é amor. Vocês não sabem qual é o princípio do casamento. Aí Jesus completa a resposta dizendo: eu vos digo, nota bem que eu vou tirar a palavra por causa de fornicação, você vai entender melhor, né? Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar a sua mulher e se casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Mas pastor, por que você tirou por causa da fornicação? Porque as pessoas acham brecha nesse por causa da fornicação para casar-se de novo. E aqui Jesus está dizendo que a fornicação é o único motivo que a Bíblia autorizaria o divórcio. Porque você não vai continuar com uma pessoa que rompeu, que adulterou o corpo. Então a pessoa me adulterou o corpo, eu vou sair e vou casar com outro, você também está no adultério. E a Bíblia diz em Hebreus capítulo 13, de que os adúlteros, os que se dão à fornicação, Deus os julgará. Em outras palavras, quem se dá ao adultério e à prostituição, à fornicação, já não tem chance no arrebatamento, e esse vai para o grande julgamento de Deus. Ou seja, se morrer antes do julgamento, do arrebatamento, comparecerá perante o juízo. Se estiver vivo e acontecer o arrebatamento, não subirá no arrebatamento, porque tem que comparecer diante do juízo. Por quê? Porque no arrebatamento sobe somente a virgem pura, né, e não a adulterada. Aí agora, para terminar essa rápida explicação, Romanos 7, versículo de 1 a 3, aí eu termino essa explicação por hoje, que diz: não sabeis vós, irmãos, pois falo como homem segundo a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive, porque a mulher está sujeita ao marido enquanto ele vive, está ligada pela lei. Mas, morto o marido, está livre da lei do marido, de sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera se for casar com outro marido. Mas, morto o marido, está livre da lei, e assim não será adúltera se for casar com outro marido. A única condição para um enxerto nesse corpo é se a parte que foi cortada, amputada, tiver
morta. Se não tem como restaurar esse corpo, se ele está morto, então corta-se, amputa-se e faz um enxerto com um outro braço, uma outra perna, sei lá, um exemplo, uma figura para você entender. Estando vivo, não é autorizado o divórcio, a não ser por adultério. E aí no próprio corpo dá para explicar. A mão, ela traz alguma doença, que essa doença vai contaminar todo o corpo. Então eles vão lá e cortam essa mão, né? E aí, ela estando morta, pode se casar novamente. Ela estando morta. Mas ainda, mas tem uma doença, mas dá para tratar. Então não é feito o divórcio, não é feito esse rompimento e é tratado essa doença. Coisa simples de entender, mas quando as pessoas procuram brechas na lei para achar desculpas ao seu coração duro, como disse Jesus a respeito da lei de Moisés, quando a pessoa tem um coração duro para com Deus, procura achar brechas na lei para assim cometer adultério. Deus abençoe. Até a próxima aula do Pensar e Refletir.